Banda tem, o problema é o que estilo, muito ensaio e nenhum show. Não tem estrutura. Uma praga chamada Coverama se instalou e acabou com toda a percepção criativa. Então, aí fica difícil, pô. Fica muito difícil. Então, hoje você tem um percentual. Se você tem banda de black metal, você tem banda de death metal, você tem banda de doom metal, você tem banda de soul, você tem banda de jazz, tem banda de tudo. Mas 90% toca fora. Um exemplo, teve um evento em Itabaiana. Foi um evento de Itabaiana, mas foi um evento de Aracaju em Itabaiana. Só banda de Aracaju tocando em Itabaiana. E tem show o tempo todo no interior. Com um exemplo magnífico. As pessoas entram no show. Em Aracaju você gasta o percentual de 2.000 conto ou 3.000 conto para fazer um show e ninguém entra. Então, o perfil do rock hoje, se for dividir em etapas, o rock pop vai bem. Né? Repete, faz seus covers, aquela coisa toda, tem pouca coisa autoral e tem um público já garantido. Mas se for partir para o indie rock, se for partir para essa coisa mais alternativa e for cair para o underground, morre no estúdio. E pronto. Então você hoje tem muita banda ensaiando, tocando fora, algumas vezes, e tocando um pouco dentro do estado, porque não tem cena. E na época, que era a nossa época, no caso a época minha, de Carne Crua, Adevão Barbosa, esse povo todo, muito show, não tem programa de rádio, não tem apoio de televisão, não tinha nada. E vinha banda de Recife, Minas Gerais, Brasília, vinha tudo. E não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha Twitter, não tinha MySpace, não tinha nada disso. Não tinha essa facilidade, esse acesso fantástico, né? Então, poderia ter o mesmo percentual de banda. E não tinha tantos estúdios legais também. Tinha muita catrevagem, entendeu? E ensaio do jeito que dava. É tanto que o primeiro show de death metal, a primeira banda de death metal de Aracaju, que foi Deuteronômio, foi no aniversário de Fábio Gordo, que era guitarrista da banda Manicômio, na rua Sergipe, né? A polícia chegou e disse: que loucura é essa aqui? Disse, o pai desse, esse é aniversário do meu filho, então, não estão brincando aí. Pronto. Mas, quer dizer, a primeira expressão do metal extremo, junto com o punk rock, com a banda Manicômio, foi na porta da casa do Fábio, que hoje é professor de antropologia lá da UFES, né? Na rua Sergipe. E era uma batalha, tipo, você era botar a caixa de som nas costas e madeira, né? Eu acho que essa é uma visão minha que eu tenho hoje, né? Do antagonismo de não ter acesso, mas ter um glamour, ter um sentimento, um feeling, e hoje você ter tudo, executar e morrer no ensaio. Quando a gente fala de rock, a gente fala de um termo que é bastante abrangente. Se a gente for olhar dentro do rock and roll, existem várias vertentes, vários tipos de música que são consideradas rock. Existe pop rock, punk rock, metal, heavy metal e milhões de outras coisas. Eu poderia passar horas aqui falando. Então, falando de uma forma geral, eu acho sim que o rock já é bem massificado hoje em dia. Como eu falei, você liga a televisão, passa um programa para adolescentes chamado Malhação, bandas de rock nacional estão lá tocando na abertura. Domingão do Faustão, bandas de rock estão lá tocando ao vivo. Agora, se você for tentar classificar pop, rock e tal, fica complicado. Por isso que o rock em geral eu acho que já está bem massificado. E existem vertentes dentro do rock and roll que não são tão massificadas assim, que são pouco conhecidas e que até meio que se fazem ser desconhecidas, porque parte da premissa que nem todo mundo realmente precisa conhecer e que tá ótimo assim. É nós por nós mesmos, tocando pra gente mesmo. A exemplo disso eu posso falar do próprio punk rock mesmo. Punk rock, punk, como a gente chama, tá nem aí se tá passando na televisão, se vai passar no Fantástico, se vai tocar na rádio. Tá tocando pra fazer as coisas, pra ver as coisas acontecerem dentro daquele próprio circuito fechadinho, onde muitas vezes poucas pessoas têm acesso. Isso também se dá quando você vê um monte de bandas que cantam em inglês. Realmente isso diminui bastante a atuação daquela banda ou a
como é que chama? Como é que posso usar o termo? Não é abrangência, mas a absorção, vamos dizer assim, das mensagens, das letras, dos temas, porque pouca gente vai entender. Então, é complicado falar que o rock não é massificado. Eu acredito que, de uma forma geral, quando se fala de rock como um termo geral, é massificado. Todo mundo sabe o que é rock and roll, minha mãe sabe o que é rock and roll, nossa avó provavelmente sabe o que é, uma banda de rock, já viu na televisão e tudo mais. Agora, certas vertentes ainda realmente estão underground e vão prevalecer assim. Aqui no Nordeste, obviamente, por conta das tradições e toda a cultura arraigada daqui, o rock and roll não é o estilo número 1. Não é aquela coisa que tem mais adeptos e vende mais e tem mais shows. Então, aqui realmente há uma certa batalha por espaço, assim. Alguns realmente se incomodam bastante com isso e reclamam, querem fazer manifestos e ocupar espaços e correr atrás de editais e tudo. Outros estão um pouco se lixando e vão continuar tocando na rua ou para 2, 3 pessoas, quantas pessoas quiserem. É complicado para quem é roqueiro, depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, seria a mesma coisa. Se tivesse no Forró Caju um palco rock ou não, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu faço. Fazendo show na rua e passando chapéu, porque, como eu falei, depende muito da concepção que você tem de rock ou a que tipo de movimento você está mais ligado, mais conectado. De rock é um sonho antigo que eu tive, que foi realizado assim por uma nova administração que teve na PRP, a rádio pública, o pessoal mais cabeça aberta tomou posse e ampliou a programação para dar espaço a uma variedade maior de manifestações culturais. Acho que a ideia era essa. Nessas entrou o rock também, fui convidado eu e Fabinho. No início não era só eu, o programa foi criado e concebido por eu e Fabinho da Snooze. E, assim, talvez não seja a melhor época para um programa de rádio, porque o rádio perdeu um pouco da sua importância devido à internet. Agora, não acabou, né? O rádio está aí no ar e é ouvido ainda. A Perifé, infelizmente, não tem uma medição assim de audiência, então eu não tenho como saber qual é exatamente a audiência do programa de rock. Só tem um retorno pessoal de algumas pessoas que eu conheço pelo Facebook, pela internet, e há um retorno legal e tal. Às vezes até pela rua, comprando um remédio, um cara já falou assim, você faz um programa de rock, né? Eu conheci pela voz e tal, eu ouço, e é um cara que eu nunca vi em show e tal. Bom, então, tá aí no ar, eu espero que tenha um bom alcance e as pessoas usam. Agora, não é para se subestimar o potencial do rádio mesmo nesse tempo da internet, porque quando foi criada a televisão, por exemplo, muita gente falou que o rádio ia acabar por causa da televisão, e o rádio não acabou, continuou forte. A mesma coisa hoje em dia, por causa da internet, muita gente fala que vai acabar livro, jornais impressos, e continua, né? Eu acho que tudo convive e tudo se aglutina, e uma coisa necessariamente não elimina a outra. Claro que hoje em dia o rádio tem que concorrer com a internet. Você tem que divulgar e fazer com que o ouvinte não pare de ouvir, porque ele tem várias opções. Se ele não está curtindo o programa, tem outra opção na internet. Mas que eu acho que existe um público fiel, assim, e minha função é essa, divulgar ao máximo, fazer o programa da forma mais diversificada possível para dar meio que um panorama geral do cenário do rock, tanto em Sergipe, como no Brasil, como no mundo. É isso. Uma banda que nasce hoje, lança uma demo, ela vai para o mundo rapidamente, né, pela rede e tal. Isso eu acho muito bacana. No sentido mais específico da carne crua, eu acho que o grande lance da carne crua, acho que foi exatamente o fazer por você mesmo, né, que o nome carne crua não ficou preso mais a só um integrante. Eu acho que o próprio nome Carne Crua se criou uma alma e uma responsabilidade com relação a toda a coisa da música em Sergipe, de uma forma geral. A Carne Crua, por mais que esteja inserida num contexto de rock, de música independente,
de música punk, de música pesada, música selvagem, a gente tá, queira ou não, está incluído na questão da história da música em Sergipe. Porque onde a gente foi com o nome de Sergipe na frente, sempre colocamos isso. E tivemos períodos muito difíceis lá no início, como eu já citei. Tivemos situações de usar um pedal de distorção em um show e ser ignorado, ser taxado que aquilo era um defeito. A ignorância é tamanha de técnicos de som, né, que achava que aquilo ali estava com defeito. E hoje a gente estava usando só um pedal de distorção, que na época era uma coisa... Pra gente foi uma vitória ter comprado um pedal de distorção, né? Mas quando a gente foi usá-lo no show, o cara falou que devia estar com algum problema ali e tal. Isso são coisas que eu jamais esquecerei, né? Que tocávamos com baterias toda improvisada, com caixas de marcação de banda de música, pratos que não eram pratos de bateria, pratos que eram de bandas de música e tal. Surdo de bateria que não era um surdo, era um atabaque forrado com panos em cima. Então tudo isso pra mim me orgulha bastante a história que a banda construiu e o que é hoje, dentro da sua simplicidade que é.